Pai do Senhor, todos vocês que acompanham o canal Forjados pela Palavra. Meu nome é Gideon Gomes. Eu queria convidar você, antes da gente começar a falar sobre o vídeo, assistir o vídeo até o final, ativar, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e o seu like, que é muito poderoso, vai nos ajudar a poder o canal crescer. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre a parábola da figueira. Nós vamos falar sobre esse assunto. O texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 32 até o 40. Então Jesus disse, porém, aprendam a lição da figueira. Em algumas versões, essa aqui é a versão NVI, então em algumas versões tem aprendam a parábola da figueira. São diferentes. Então, quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará geração até que essas coisas aconteçam. E o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, jamais passarão. Quanto ao dia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi dito nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até que um dia Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, e um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, a virgem, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o Senhor. Mas atentem, entendam isso, né? Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados para que o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês não esperam. Quem é, pois, servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: o meu senhor demora. Então começa ele a bater em seus conservos e comer e beber com os beberrões. E o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora em que não sabe, e punirá severamente, ele dará lugar aos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, essa parábola começa a ter sentido sobre esse texto que Jesus falou. Eu vou falar mais para frente no vídeo sobre a nação de Israel, porque a videira que nesse texto de Mateus 24, ela é representada pela figueira. Israel é representado pela figueira. Então, quando fala que os seus ramos, se renovam e suas folhas começam a brotar, e você sabe que o verão está próximo, o que acontece? Deus, ele, no ano 70 depois de Cristo, o imperador, se não me engano, foi Nero, o Tito, não me lembro direito, ele invadiu Israel e destruiu o templo de Herodes, e naqueles tempos ali foi inaugurado que começou os judeus sendo espalhados pelo mundo. E os judeus continuaram espalhados pelo mundo até ao fim da Segunda Guerra Mundial. Que após o fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus puderam voltar à sua terra com a fundação do Estado de Israel. Aí se cumpre a parábola da figueira. Aí quando fala aqui sobre isso aqui é um sinal que Jesus deu para a gente entender como Israel voltou, o povo está voltando para Israel. Isso está acontecendo dessa forma, que nós estamos vendo com olhar que só não percebe quem não quer. Exemplo, irmãos. Israel está brotando, o povo está voltando. Então Israel, irmãos,
Israel está florescendo como nação, está crescendo como nação, está tomando em uma das nações, tipo assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Israel é uma nação que se Israel baixar as armas, os seus inimigos destroem, pois Israel, em poderio militar, ele é mais forte que as nações circunvizinhas que são inimigos do povo judeu. Então, irmão, nós precisamos entender que essa palavra, quando se cumpriu no ano, não sei, foi... eu vou falar aqui no final aqui para a gente entender. Então, aí Jesus ele falou sobre a figueira, falou sobre esses pontos e falou que a geração da figueira não passaria sem que tudo isso aconteça. Então, irmãos, eu quero falar para vocês, nós estamos perto do início da grande tribulação. Nós estamos muito perto mesmo, porque o mundo está de um jeito que Jesus vai voltar. Por quê? A palavra de Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso está acontecendo já. Hoje existem cristãos que falam que pode pecar, que Deus é gente boa, que Deus perdoa, e isso é uma grande mentira, uma grande falácia. Porque a base do Evangelho de Cristo é o arrependimento. Amém? Só entra no céu quem se arrepender dos seus pecados, confessar, entregar sua vida a Jesus, reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz e se arrepender. E tipo assim, arrependimento, irmãos, é você abandonar. Entendeu? Se você é um adulto, vivia traindo sua esposa, você aceita Jesus, você tem que abandonar o adultério. Isso é que é arrependimento. É isso que o Evangelho traz e cobra das pessoas. E eu vou falar para vocês, a palavra de Deus, ela julga as pessoas. Às vezes não é que o pregador está falando, ele está julgando você. Mas a pregação da palavra, ela julga mesmo. A palavra julga, entendeu? Porque Cristo mesmo falou que ele não veio na terra para trazer paz, mas ele veio para trazer espada. A Bíblia fala que ele veio trazer espada. Então, irmãos, nós temos que pensar em que Cristo ele está dando sinais. E outra coisa que o Espírito de Deus ele me chama a atenção aqui, logo após essa questão, né? Então, quando fala aqui na parte que um será tomado, outro será deixado, está falando do arrebatamento. Eu entendo que isso é o arrebatamento, né? E então, Jesus, a Bíblia toda, é por isso que eu sou pré-tribulacionista, irmãos. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então Jesus aqui, ele começa a falar, depois disso ele começa a falar sobre isso. Um será tomado e outro será deixado, né? Irmãos, depois eu vou gravar um vídeo falando sobre as 7 igrejas do livro de Apocalipse. Porque Deus tem me mostrado algo interessante naquele texto, que eu vou trazer para os irmãos. E eu espero que os irmãos se inscrevam mesmo, dê um like, porque vai ser um estudo muito interessante que eu vou estar preparando para os irmãos aí, estar conhecendo mais. Então Jesus está falando, essa parte fala sobre arrebatamento. Aí quando fala sobre vigiar, irmãos, vigiar é você ter uma postura de vigilância quanto cristão, ou seja, o que é você estar em vigilância? É você buscar uma vida de relacionamento com Deus. Eu vou falar uma coisa bem clara, irmãos. Todo cristão, não sei se você é cristão, região que você segue, mas se você for cristão, o cristão, ele precisa ter relacionamento com Deus. Porque sem relacionamento com Deus, o cristão não consegue ser santo. É isso que eu estou falando para vocês. O cristão não consegue ser santo. Porque a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus não inclui ninguém. A palavra de Deus trabalha em transformar a vida das pessoas, confrontá-las no pecado que elas praticam, para que haja um abandono e haja um arrependimento do pecado, para que elas possam se voltar verdadeiramente com Deus. Aí, irmãos, por que eu falo que o relacionamento com Deus ele é muito importante para aqueles que querem se santificar? Porque, irmãos, a leitura da palavra, a comunhão, a oração, né, buscar a Deus de madrugada, buscar a Deus. Agora é mais ou menos às 9h28 da noite. Você orar nesse horário, dedicar um tempo com Deus todo dia, um devocional, isso é imprescindível à sua vida cristã. Você precisa ter um relacionamento com Deus para que Deus venha santificar a sua vida e transformar você para que você se torne do jeito que Ele quer que você seja.
Porque, irmão, se arrepender é se arrepender para abandonar o pecado e fazer a vontade de Deus. É isso que Cristo veio fazer. E Cristo, ele só vai subir no céu as pessoas que são semelhantes a Cristo. E como eu vou ser semelhante a Cristo? Me relacionando com Deus, me relacionando com o Espírito Santo através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Né? Logo, faça jejum e leitura, assim, principalmente o jejum, de acordo com o que Deus falado. Ó, jejum assim, ou fulano, assim, beltano, tal, porque precisa fazer um jejum que Deus vai abençoar a sua vida. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, você vai automaticamente querer abandonar o pecado. Porque você vai ler a Bíblia, vai ler as Escrituras, e você vai falar, minha vida não está 100%, eu preciso mudar de vida. E é isso que a palavra vai fazer em nossos corações. Aquele cristão que lê Bíblia, que tem um relacionamento com Deus, é impossível que ele não queira adorar e agradar a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que as pessoas que vão ser arrebatadas são aquelas que têm uma vida de consagração a Deus, que tem uma vida de relacionamento com Deus. Você precisa, irmão amado, se relacionar com Deus, conhecer a palavra de Deus para que ninguém engane você. Igual, esse canal aqui é um canal de ensino da palavra. Então eu trago estudos aqui para ensinar, para poder trazer edificação para suas vidas, para vocês conhecerem a palavra, para ninguém poder enganar vocês. E espero que eu também esteja trazendo engano para vocês, é isso que eu estou esperando, né, irmãos? Então, vamos prosseguir aqui. Então, irmãos, essa parábola, ela foi cumprida no surgimento do Estado, do surgimento de Israel, um dos outros eventos históricos que mudaram o século XX, que está ligado ao fim da Segunda Guerra Mundial, o domínio britânico na região do Oriente Médio. O país se autodeterminou um Estado independente em 14 de maio de 1948, informa o site do Consulado Geral de Israel. Então, em 1948, 14 de maio de 1948, a figueira floresceu. E os seus ramos estão cada vez brilhando mais. Então Israel está crescendo como nação. E isso faz parte do que Deus tem para fazer. Ou seja, irmãos, a maioria das pessoas que teóricos e tal, eles entendem isso, que Israel é o relógio de Deus. Você quer saber coisas do fim? Olha para Israel. E eu vou trazer umas curiosidades aqui. Vocês sabem, irmãos, vocês conhecem o Instituto do Templo? Então, explicar. O Instituto do Templo é um instituto que eles já têm quase todos os utensílios do terceiro templo preparados. Eles já têm a menorá, já tem vários itens, já tem até a novilha vermelha que era sacrificada no Antigo Testamento para poder voltar aos sacrifícios. E eu entendo como pré-tribulacionista que o terceiro templo precisa ser construído para que haja aquela texto da fala da abominação do desolador. No vídeo anterior que eu falei de Mateus 24, sermão profético, eu falo sobre esse assunto. Então, e isso remete a tudo isso. O terceiro tema é uma das coisas que precisa estar pronta, e a pessoa central que vai conseguir fazer o acordo de paz e essas coisas vai ser o anticristo, né? E eu creio que ele está muito perto de manifestar. Eu creio, irmãos, eu vou falar para vocês que é o Jared Kushner. Para mim é ele, mas também tá surgindo, né, outros candidatos aí possíveis que possam ser. Continuando aqui o texto. Esse texto da figueira, que cumpriu em 1948, está descrito em Isaías capítulo 11, do versículo 11 ao 12. E em Jeremias, capítulo 31, do 38 ao 40, fala assim: estão chegando dias, declara o Senhor, em que essa cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Emanel, a porta da esquina, a corda de medir será estendida diretamente até a coluna de Garebe, indo na direção de Goa, todo o vale onde os cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços darão para o vale de Cedron, a leste, e até a esquina da porta dos cavalos serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Está lá em Jeremias capítulo 31, do versículo 38 ao 40. E o último, que eu vou ler aqui para vocês: portanto, diga assim diz o Senhor, soberano Senhor: eu ajuntarei dentre as nações e vos trarei de volta às terras, para onde vocês foram espalhados.
e lhes devolverei a terra de Israel. Profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 17. Então, esses são os textos que falam da volta do povo de Israel para Israel. Então, irmãos, isso é uma coisa que nós precisamos estar atentos, né? E eu quero falar uma coisa bem interessante aqui no finalizando o vídeo. Muita gente, irmãos, principalmente os que creem que a igreja vai ficar na grande tribulação. Aí eu quero desafiar você para ler as cartas 7 igrejas que saem em Apocalipse. Você olha as 7 igrejas que estão descritas no livro de Apocalipse, as 7 igrejas, elas estão praticando pecados e abominações que estão acontecendo hoje. Eu vou trazer esse estudo sobre as igrejas de Apocalipse, e são tudo conjectura que está acontecendo hoje no mundo. A igreja está assim. Tem igreja, irmão, que nem tem mais o Espírito Santo habitando nela. Tem igreja que tem líder que segue o treino de demônios. Irmãos, eu gravei um vídeo falando sobre a situação da igreja. Irmãos, aquele vídeo foi Deus falou comigo. Para eu fazer aquele vídeo e apontar. Irmãos, a igreja está passando por um problema sério. Ninguém está vigiando mais. Jesus fala para vigiar. Porque é tipo assim. Se você tem que vigiar, você tem que vigiar para encontrar com Jesus. E lembrando que desse texto, quando Jesus fala que um será tomado, outro será deixado, logo após começa a grande tribulação. Então é interessante, né, irmãos? Então eu vou apontar mais, vou estudar mais sobre esses assuntos. E eu falo para você, irmãos, busque a Deus, busque um relacionamento com Deus sincero e verdadeiro, para que você consiga ter uma vida de santidade, uma vida sem se envolver com pecado. Porque eu falo para você, você quer ser livre do pecado? Aceite Jesus primeiramente, né, para ser salvo, e comece um relacionamento com Jesus agora, hoje. Esse é o vídeo que eu tenho para vocês hoje, foi tudo que eu tinha para falar, orientado por Deus. Eu espero que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe com toda sorte e bênçãos. Amém, irmãos. Fiquem com Deus.